Olá, novamente nos encontramos. Eu sou Stefano Fonseca, advogado, atuante aqui do direito digital. Eu sou DPO, encarregado de proteção de dados pessoais, formação na área de perícias forenses digitais, atuante na área de tecnologia há mais de 16 anos. E estamos aqui nos encontrando com o objetivo e a finalidade educativa de trazer para você que acompanha o nosso canal, que acompanha o nosso trabalho, informações que possam enriquecer o seu dia a dia, seja você titular, seja você empresário, controlador, operador, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados, ou mesmo um terceiro que está buscando entender como funciona a adequação. O tema de hoje, como sempre, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos falar sobre a área da saúde. Muitos profissionais têm me ligado, me procurado, perguntando como dar os primeiros passos, como é que vai funcionar a Lei Geral de Proteção de Dados dentro da área de saúde, porque nós temos aí, dentro da própria lei, uma série de particularidades. Então, alguns profissionais entendem esse tema como um tema um pouco temerário, inoportuno, não gostam de tratar, têm um certo receio. Então, o grande desafio de hoje é desmistificar alguns dos medos, algumas das inseguranças de como podemos conduzir aí, como podemos entender como funciona a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados aplicada ao setor da área de saúde. Esperamos aqui que esse vídeo possa alcançar aí aos interessados, e nós vamos tentar imaginar aqui, dentro desse estudo que nós estamos iniciando, como exemplo, um hospital. Vamos pensar aqui em um hospital que recebe dados pessoais de titulares, e esses dados eles têm uma finalidade. Eles têm ali, desde a sua coleta até o seu processamento, é o que nós chamamos de tratamento dos dados pessoais, eles têm uma finalidade, têm um objetivo. Então, a lei ela trata, lá no seu artigo 5º, inciso 2, que esse dado ele é um dado de saúde, ele é um dado sensível. A lei também traz, no seu artigo 7º, inciso 8º, que ele deve ser usado para a tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais da área de saúde ou entidades sanitárias. Então, nós começamos a perceber aqui que a lei é muito clara a respeito do uso desses dados e de quem está habilitado a ter acesso a esses dados. Dando sequência a esse pensamento, nós vamos tentar entender o que quer dizer o artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados, quando ele fala do tratamento de dados pessoais sensíveis. E ele fala que ele somente poderá ocorrer em algumas hipóteses. Aquela hipótese em que ocorre o consentimento do titular, né, de forma específica, destacada e com as finalidades claras, e uma outra situação que é sem o fornecimento do consentimento do titular. Em algumas hipóteses. Que hipóteses são essas? Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis e regulamentos. Realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantindo sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis. Então, nós temos aí algumas previsões em que há o consentimento e situações em que não há o consentimento. O mesmo artigo 11, lá em sua linha F, ele diz o seguinte: a tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais da área de saúde ou por entidades sanitárias. Então, a gente percebe que há a possibilidade sem o consentimento nesses termos. Ok, comecei a entender aqui que eu vou coletar o dado do titular. Esse titular ele vai ter que me dar o seu consentimento ou não. Eu tenho que
pedir esse consentimento de forma clara, sem vício nenhum, tem que ser transparente, tem que explicar o que vai acontecer com esse dado, e esse dado vai transitar dentro de um hospital. Há situações em que o hospital ele pode tratar esse dado pessoal e há situações que ele não pode coletar e tratar esse dado. Nós acabamos de ler aqui alguns desses exemplos. E aí, existem situações em que o hospital, por exemplo, pode querer compartilhar essa base de dados com terceiros. Um desses exemplos é em que eu posso ter um terceiro que vai, por alguma razão, ter uma parceria com aquele grupo econômico e ter acesso àquela base para ofertar novos serviços e produtos. Isso é permitido pela lei? Não. A finalidade, com consentimento ou sem consentimento, ela é clara. O titular ele está permitindo que você colete os dados dele para aquela finalidade específica. Ou, quando não houver a necessidade do consentimento do titular, o hospital, terá que cumprir obrigação legal. Somente nesses termos ele poderá tratar os dados. Então, repassar esses dados para terceiros com fins mercantis ou uma finalidade estranha ao que prevê a lei não é permitido. Eu não posso fazer isso. E mais, temos aí até o artigo 13 da Lei Geral de Proteção de Dados, que ele diz o seguinte: na realização de estudos de saúde pública ou órgãos de pesquisa poderão ter acesso às bases de dados, quer serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas, e mantidos em ambiente controlado, seguro, conforme práticas e previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização de dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas. Então, se você tem aí, por exemplo, um hospital que ele tem tratamento desses dados com uma finalidade de estudos, né, como é tratado aqui nesse artigo, científicos, aí ele poderá tratar esses dados, ele poderá sim fazer análises, mas ele terá que tomar alguns cuidados, ele terá que controlar esses dados, preservá-los dentro da instituição. Esses dados não podem sair da instituição, isso não é à toa, é porque ele tem que garantir, ele tem que ter segurança que esses dados estão sendo tratados. Eles têm que receber procedimentos de tecnologia conhecidos como anonimização ou pseudonimização, né? Ambos procedimentos envolvem o que nós chamamos de, alguns casos, a criptografia desses dados, né? Em que você, na anonimização, eles são irreversíveis. Na pseudonimização, você utiliza outros mecanismos em que você esconde quais são aqueles dados pessoais. Então, há situações que você tem que entender como vão ser aplicados esses dois mecanismos para preservar esses dados quando a finalidade for de estudo científico dentro de um hospital. Então, ele diz de forma clara no seu parágrafo 2º que o órgão de pesquisa será responsável pela segurança da informação prevista lá no artigo 13 e não permitida em circunstância alguma a transferência desses dados a terceiros. O acesso desses dados será objeto de regulamentação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o hospital que hoje está na área de saúde, né, está ali atuando com essa finalidade e que também tem estudos científicos, ele pode tratar esses dados, mas ele tem que respeitar esse regramento legal. Eu ainda quero entrar em alguns detalhes a respeito de como funciona isso dentro do hospital, dar alguns exemplos, e nós faremos isso no vídeo número 2 desse tema. Então, fica aqui o meu abraço e nos encontramos já já. Até!